A ideia deste vídeo é mostrar como formatar um artigo científico no template da SBC, do zero. Então este arquivo aqui eu baixei do site da SBC, já tem todo o artigo científico formatado no padrão da SBC. Eu vou mostrar como criar isso aqui do zero. Eu copiei todo esse conteúdo e joguei aqui no Google Docs, então ele está completamente sem formatação, tá? Eu copiei ele aqui do site da própria SBC. Se você entrar no site da SBC, lá embaixo em publicações, documentos da SBC, em publicações tem a opção aqui, ó, modelos para publicação de artigos. Se você baixar, vai ter alguns formatos diferentes. Eu vou mostrar como formatar no Google Docs, porque o Google Docs permite que seja exportado em diversos formatos, PDF, pode ser exportado como um documento do Word, como um documento aberto, open, né? O formato aberto, ODT, DocX, PDF. Então, fica melhor do que eu mostrar alguma ferramenta específica, como o OpenOffice ou o Word. Então, eu vou mostrar aqui usando o Google Docs, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui está tudo Arial. A fonte que mais tem no artigo é a Times. Então, eu vou selecionar tudo, Ctrl A, e vou colocar a fonte Times. Primeiro passo. Então, aqui, caso você não tenha a fonte Times diretamente, você vem aqui em mais fontes e seleciona a fonte Times, então ela vai passar a aparecer aqui, tá? Então eu coloquei todo mundo como Times, vou colocar como Times 12, que é a fonte mais comum no artigo inteiro. Certinho. Times 12 e espaçamento simples. Deixa eu ver se já está simples. Não está, está 1.15. Então eu vou colocar simples. Esse é o padrão mais comum. Tem algumas nuances agora de acordo com alguma área específica. Tá? Essa primeira parte aqui é totalmente centralizada. Então já vou centralizar ela. Aqui está alinhado à esquerda. Eu vou centralizar. Ok. Aqui agora a gente tem algumas especificidades em relação às fontes. Tá? Deixa eu centralizar aqui novamente. Que é o título tem fonte 16, as informações sobre os autores e as universidades têm fonte 12 e os e-mails têm fonte 10, tá? O espaçamento aqui do título é 12 antes, então eu vou colocar aqui todo mundo 12, porque toda essa parte aqui do título, dos autores e das instituições tem espaçamento acima de 12. Então eu vou aqui, espaçamento personalizado, vou colocar aqui espaçamento acima ou antes de 12 pontos, certo. O título do trabalho e os autores eu vou colocar em negrito, e o título do trabalho eu vou colocar em fonte 16. Perfeito. Aqui ficou com um espaçamento muito grande, se a gente comparar aqui com o arquivo do Word, porque ele está como um novo parágrafo. Eu tenho que colocar dentro do mesmo parágrafo com Shift Enter, tá? Então eu vou apagar aqui para que ele esteja dentro do mesmo parágrafo. Ctrl Z. Fiz alguma coisa errada aqui, mas eu acho que está certo. Papers é abstract. Deixa eu só confirmar, está certo. Não fiz nada de errado não. Vou apagar mais um aqui. E vou dar um Shift Enter, para que ele fique dentro do mesmo parágrafo. Pronto. Aqui é a mesma coisa, aqui como é da mesma instituição, tem que estar dentro do mesmo parágrafo. Então eu vou apagar e dar um Shift Enter. Vocês veem que fica um pouco diferente, tá vendo? Fica um pouquinho diferente. Ficam dentro do mesmo parágrafo. Tá? Perfeito. Tudo certo. E aqui, o e-mail tem uma pequena diferença. A fonte é tamanho 10 e é Courier New. Tá?
e também o espaçamento é de 6 antes e depois. Vamos colocar aqui o espaçamento antes e depois de 6. Tudo isso que eu estou falando está presente já no texto do template da SBC. Mas como eu já fiz bastante, eu já sei quais são os parâmetros. A ideia é que você também aprenda esses parâmetros, porque são importantes. Não tem esse espaço aqui, ó. Ele criou um espaço aqui na hora que eu copiei, mas não há espaço em lugar nenhum. Esses espaços que existem são devidos a espaçamentos, e não uma linha em branco, tá? Então não existe essa linha em branco aqui. Apaguei ela, e agora vamos formatar o abstract e o resumo. Eles também têm espaçamento de 6 antes, tá? Tem espaçamento de 6 antes, justificado, itálico, com a palavra abstract e resumo, negrito. Então vamos fazer tudo isso. Espaçamento 6 antes, justificado, itálico. Tudo isso está escrito aqui, tá? E com as palavras abstract e resumo em negrito. Certo. De agora em diante, a gente vai ver que é mais fácil a formatação, porque a gente vai fazer sob demanda. Não vai ter que ficar fazendo um a um, como foi dessa parte inicial que eu fiz agora. Por exemplo, eu vou indicar como é que é a formatação de um título e todas as vezes onde aparecer um título, a gente já indica aquela formatação específica. Teve um detalhe que eu esqueci aqui do abstract e do resumo, que há um deslocamento aqui, um recuo de 0.8 antes e depois. Então vou aqui em formatar e adiciono esse recuo de 0.8 antes e depois. Tá? Adicionar o recuo, espaçamento personalizado, opções de recuo, 0.8 e 0.8, esquerdo e direito. Ficar de forma um pouco mais centralizada. Agora eu vou ajustar o título. Tem dois tipos de título, tem o título principal do 1 e o 2. Então eu vou selecionar aqui esse para indicar como seria o título 1. Então o título 1 é negrito, espaçamento antes de 12, fonte de 13, times. Então aqui está a fonte, negrito, e o espaçamento antes de 12. Esse é o padrão do título das sessões. Tá? Preciso fazer isso para todas? Não. Agora que vem aqui o legal, que eu posso indicar que o título 1 vai ter essa formatação. E todos os lugares onde tiver um título de uma seção do artigo, eu vou usar essa mesma formatação. Então, ó, usar essa formatação no título 1. Então, por exemplo, tem o 2 ali, first page. Eu vou indicar que é a mesma formatação. Eu vou aplicar título 1 e automaticamente ele já vai pegar toda a formatação, certo? Então, vou selecionar aqui, ó, e aqui, nível texto normal, eu vou indicar que é do título 1. Aplicar título 1, e ele vai pegar toda essa formatação que eu acabei de indicar de forma automática. Aplicar título 1. Perfeito. Então, eu vou fazer de forma similar aos textos internos das seções. Então, eu vou aplicar aqui o título 1, tá? Vou aplicar os títulos primeiros, depois eu modifico o texto interno. Aplicar título 1. Observe que vai ter um 4.1 ali, onde é um título do tipo 2. Mas, primeiramente, vamos aplicar todos os títulos 1, né? Que é o título principal da seção. Aplicar título 1. E o 5 aqui, ainda tem o 5, 6 e as referências. Vou aplicar título 1 em todos eles, tá?
Lembrem que a formatação é tamanho de fonte 13, negrito, times, com espaçamento de 12 antes. Então a gente não precisa estar fazendo isso toda hora, porque a gente já criou ali um padrão para o título 1, onde a gente só faz indicar qual padrão que a gente quer utilizar e automaticamente ele já vai pegar aquele estilo que a gente definiu para títulos 1, tá? Ok, então aqui já estamos quase terminando os títulos, que são as seções principais do artigo. E agora vamos para as subseções. Lembrando que pode ter várias subseções, mas aqui no template da SBC ele só mostra uma subseção, que é essa daqui, ó, 4.1. Que a principal diferença é que é tamanho 12, mas todas as demais características do título principal se mantêm. Então eu vou colocar aqui como negrito, espaçamento de 12 antes, tá? Negrito, espaçamento de 12 antes, como do título principal, espaçamento personalizado, 12. E vou dizer que essa é a formatação do título 2. Então, se em algum outro lugar do artigo eu precisar ter essa formatação do título 2, vou usar essa formatação título 2. Eu só uso aplicar título 2, que ele automaticamente vai pegar essas informações. Então, vamos agora corrigir o texto, né, o texto normal. Então, eu vou selecionar tudo. O texto normal tem a seguinte característica: fonte times 12, justificado. Então, aqui já está times 12, eu já tinha colocado inicialmente, justificado. Primeira linha começando aqui do início, a segunda deslocada. E esse aqui é a formatação. Está faltando aqui também o espaçamento antes de 6 pontos. Espaçamento personalizado antes de 6 pontinhos. Pronto. Essa é a formatação do texto normal. Então eu vou dizer agora que o texto normal vai ter essa formatação. Texto normal. Vou usar essa formatação para texto normal. Todos os lugares do artigo onde tinha um texto normal já vai automaticamente pegar essa formatação. Então, se vocês observarem aqui, ó, no 2, já ficou, no 3, no 4, no 5, porque usavam textos normais. Então, eles já ficaram com essa formatação. Pronto. Estamos bem adiantados. Falta poucos detalhes agora para a gente terminar. Próximo ponto aqui a gente vê os títulos das figuras e tabelas. Os títulos das figuras e tabelas, juntamente com elas, aqui é centralizado, tá? Então eu vou centralizar. E a fonte é a Helvética Negrito 10. Então vamos colocar ela. Aqui no Google Docs já tem a Helvética Negrito, mas se você estiver usando um outro editor, você pode botar a Helvética e depois colocar ela em Negrito, tranquilamente. Eu vou colocar o tamanho 10. Tem mais um detalhe também, que eu esqueci, que é um espaçamento de 6 pontos antes e depois. Espaçamento personalizado, 6 antes e 6 depois. Tá? Uma coisa interessante, por exemplo, eu posso aqui indicar que isso daqui é alguma coisa, uma opção, é outra formatação. Então, se eu precisar utilizar novamente, eu só indico que é aquela opção que ele já vai herdar, como herdou dos títulos 1 e título 2, tá? Mas aqui, como são poucos, eu mesmo vou colocar, tá? Então, a tabela também tem o mesmo padrão, 6 pontos antes e depois, tamanho 10, fonte helvética negrito. Então, aqui, ó, 6 antes e depois é importante. Se aqui tá 0, tá errado, é 6, tá? Tamanho é 10. Se você colocou 12, tá errado, tamanho é 10. Então, toda essa formatação a gente tem que tomar o máximo de cuidado. O artigo pode ser rejeitado por não estar dentro dos padrões.
Aqui também é centralizado, como eu já tinha indicado, tá? Então, toda a formatação é importante. Centralizado. E aqui a fonte A é o Helvética 10. Coloquei somente 10 ali, esqueci de colocar o Helvética Negrito. Certo. Já está toda formatada essa imagem, essa tabela, só que tem uma imagem aqui que tem uma característica peculiar. O texto dela passa de uma linha para outra. Quando isso acontece, além de usar toda essa formatação que a gente fez, na verdade não é centralizado, a gente coloca um espaçamento antes e depois de 0,8. Tá? Então ela tem essa característica diferente. Então vou aqui em recuo e vou colocar aqui 0,8 antes e depois. Não é bom ir naquele negócio de aumentar ou diminuir porque eu não sei qual é o valor que vai ficar ali. Então é bom a gente colocar na mão mesmo, porque aqui vai ficar certinho, conforme a indicação do padrão da SBC. Se eu coloco lá só adicionar ou remover, eu não sei exatamente qual é a configuração que está lá, né? E a gente pode fazer errado. Então aqui agora está certinho, só centralizar a imagem e vai estar ok. Centralizar essa imagem e vai estar ok. Pronto. As imagens todas resolvidas, tá? Agora só está faltando as referências. Essa referência aqui eu esqueci de colocar ela como título 1. Então eu vou colocar essa referência como título 1. Já fica tudo automático para mim. E agora, as referências aqui, ela tem um padrão específico, que a partir da segunda linha, eu tenho que ter um deslocamento de 0,5 centímetro. Então, para fazer isso, eu vou aqui em formatar, alinhar e recuar. Vou aqui em opções de recuo. E aqui em recuo especial, eu vou colocar aqui deslocamento de 0,5 centímetros. Então, a partir da segunda linha, vai ficar esse deslocamento aqui, ó, 0,5 centímetros. E acabamos a formatação. Vamos só dar uma olhadinha aqui, fazer um comparativo do que a gente acabou de fazer com o que eu abri diretamente lá do site da SBC. Então, se vocês observarem, está dentro do mesmo padrão de formatação. Tudo isso que eu falei aqui, eu já tenho conhecimento aqui do inteiro teor do artigo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só ler que vai estar falando tudo aqui, a questão de tamanhos, de espaçamentos, de recuo, de fonte, está tudo presente aqui no texto do template da SBC. Vou mostrar só o último aqui, né, que é um pouco diferente, essas referências deslocadas aqui de 0,5 centímetro, que a gente pode olhar lá que lá no template é desta mesma forma, tá? Perfeito.